Olá, você está entrando na Rinosfera, o podcast da Rino & Partners. Papos estratosféricos sobre marketing, branding, cultura, esporte e todo tipo de assunto que vai tirar você do lugar comum. Acomode-se na cadeira e vamos juntos. Olá pessoal, bom estar aqui de novo com vocês. Hoje é um papo entre rinos, muito interessante, eu tenho certeza. Quando a gente estava se preparando aqui para fazer esse podcast para vocês, surgiram milhares de perguntas que eu não tenho a resposta, que o Maurício na área de desenvolvimento, que o Nosnica na área de planejamento e até mesmo o Sérgio como o grande gestor tem as soluções, mas não tem aquela resposta na ponta da língua. Aquelas respostas que eu acho que afligem todos os anunciantes que estão focados em performance, em resultados, em métricas. E a gente tem aqui um tesouro na agência, que é o nosso Brian, um politécnico comunicador, que é um gênio mesmo, é um gênio na análise, no desenvolvimento, no planejamento de ações de mídias digitais. Então eu não podia perder a oportunidade de juntar hoje aqui, que está todo mundo respirando aqui, um minutinho que teve um momento de paz aqui, para explorar um pouquinho, inclusive a capacidade didática do Brian. Ele é um verdadeiro professor. Então é muito legal, porque aquilo que a gente acha que não vai entender, ele explica e a gente entende. Então eu queria, com muita alegria aqui, explorar um pouquinho o conhecimento do Brian e a sua capacidade de se comunicar com clareza assuntos que às vezes não são tão claros para os nossos clientes. Obrigado, Brian, ter você aqui com a gente. Que agradeço, gente. A pressão já foi lá em cima, né? Ela já subindo a régua no começo. Vamos ver eu não falei nada daquilo que você não é capaz de entregar. Ô Brian, vamos começar com acho que a grande questão, né, Saboia, que a gente ouve tanto dos nossos clientes quanto dos prospects, né? O que a gente tem de novidade hoje, quando a gente fala de uma compra digital, que até pouco tempo atrás a gente podia falar que a mídia programática representou essa novidade por uma série de... por um bom período, eu diria, né? E hoje a gente tem mídias de performance que estão mais evoluídas, o Fernando até brinca, né? Que deixou a nossa área de publicitário menos de humanas e mais de exatas. Até a sua formação nisso daí, né? Eu acho que tem um pouco esse cerne. O que você poderia, resumidamente, assim, né? De macro palavras, de macro estratégias, colocar nesse novo cenário? Tá, acho que é legal a sua pergunta. Pensando bem claramente, a gente precisa voltar um pouco, embora a gente fala muito de digital, de profundidade e tudo mais, falta muito hoje você voltar a olhar para a publicidade como ela era feita lá atrás. Então, se a gente olhar o Google, o Meta, o Programática ou qualquer outro canal, normalmente a gente dá muito valor ao canal, mas ele é só um meio. Então vamos pegar um exemplo de um cliente que seja B2B, então ele vende para outras empresas e o principal e o time dele usa muito mais o WhatsApp como canal de venda, porque o e-mail não está performando tão bem. Quando a gente pensa nisso, o que a galera vai pensar? Eu vou fazer uma landing page, eu clico no Google, caio nessa página, o cliente preenche um formulário e meu time entra em contato. Mas para a gente trazer inovação e ter métrica, a gente precisa estar sempre pensando na jornada e no que vai ser interessante para o usuário. Então, para esse cliente, o que a gente poderia fazer? Uma campanha, uma boa campanha de Meta Ads, com vídeos informativos, um bom desenho de público. E aí, quando ele clica no anúncio, vamos jogar ele para dois ambientes. Um ambiente ele vai cair no site, que é extremamente pensado para todas as objeções do cliente. Então lá você tem o que você faz, seus benefícios, por que você tem vantagem versus os concorrentes. E a outra campanha ele vai cair direto no WhatsApp. E aí quando ele cai no WhatsApp, o que vai acontecer com ele? O Meta vai saber que um clique gerou uma conversa iniciada. E em geral isso acaba aqui. E o outro perfil do outro cenário do cliente era ele que entrou na landing page, também clicou e caiu no WhatsApp. A gente só sabe que teve 2 cliques no WhatsApp. Hoje a gente já tem tecnologias que é bem inovadoras, onde eu sei que ele veio do Meta, que ele estava vendo o criativo do vídeo 2, que eram explicando um benefício. Eu sei que ele é o Maurício,
vindo por um iOS. Isso você já não tem mais no gerenciador do Meta, já é tecnologia nova. Outra coisa é, se eu combinar o jogo com o time de vendas e quando acontecer uma venda ou acontecer uma qualificação, ele colocar uma palavra combinada, uma frase combinada, a gente consegue, via tecnologia, ler essa conversa, identificar que aquela frase foi falada e avisar o gerenciador do Meta que aconteceu uma conversão. Então, hoje pouca gente faz isso, mas você ganha a força do algoritmo do Meta para isso. Quando eu falo que a gente tem que parar de olhar a plataforma olhar ela como meio e não como ela ser a estratégia, é exatamente isso. A gente está usando o gerenciador de anúncios do Meta, mas está usando outra tecnologia dentro de uma ferramenta do Meta para entender a venda e potencializar ela. O que hoje muita empresa tem feito é, eu rodo Google, eu rodo Meta e não tem uma estratégia que pega do início ao fim esse usuário. E você não alimenta as ferramentas e não gera tanta performance. Eu gosto, desculpa Sérgio, já te passo a bola. Eu gosto quando a gente conversa antes do job chegar, que você vira para mim e fala assim, Fê, continue tendo a sua boa ideia que o resto eu me viro. Exatamente. Eu acho isso muito legal, porque assim, nada vai substituir a boa ideia, o bom conceito. Quando você fala, temos que olhar lá para trás, essa é a alma e seguirá sendo a alma, e né, essa Brian? É a alma. A gente vive um momento, se a gente for pegar tipo o TikTok, ele já não é uma ferramenta de clique. Quando você está dentro do Meta, você está passando pelo Instagram, você não quer sair do Instagram, mas a publicidade está lá ativa. A gente já tem uma pesquisa da Nielsen que fala que para você comprar, para você vender um produto para alguém, você precisa de uma frequência 2 por semana, de 8 a 12 semanas. Então, isso era o que era feito na rádio, claro. É o que é feito até hoje na rádio, na 3 TV. vezes mais. 3 vezes mais. Então, quando você trabalha a frequência, eu estou passando a mensagem. E aí a gente usa as plataformas digitais para potencializar isso. Então, eu sei que eu preciso de frequência, eu consigo metrificar o clique, eu consigo metrificar a venda. Quando eu faço essa junção, aí a mágica acontece. Mas se a gente tira a publicidade da plataforma, você é apenas mais um concorrendo. E aí o CPC vai ficar caro, o lead vai ficar caro, a performance vai ficar ruim. Então, quanto mais criativo as peças, melhor o meu trabalho aqui na parte matemática para conseguir a performance. Legal. E o importante é a gente já está conversando essa semana e o WhatsApp a gente está levando uma concorrência essa semana e vai incorporar alguns outros planos de clientes que a gente já tem em andamento, que precisam de leads mais qualificados. A gente já deve incorporar isso essa semana nos clientes. O que o Brian falou da criatividade, a gente realmente não tem problema com isso, né? Com as campanhas criativas, campanhas bonitas. O que a gente tem hoje é a adequação das peças para o digital. Então isso é muito importante, a gente tem feito esse trabalho, a gente parte do KV maravilhoso apresentado para o cliente e a gente tem a equipe dentro do digital que tem desmembrado essas peças de forma mais eficiente. Então a gente tem um acompanhamento muito próximo das campanhas, a gente vai alterando os resultados, pensando em performance. Todas as nossas campanhas hoje, elas são focadas em performance. E desmistificando, né, algumas coisas que ficam assustando as pessoas da inteligência artificial, tirando as oportunidades dos empregos ou substituindo pessoas, isso é uma falácia, né, Brian? Eu acho que você tem a competência de respeitar a inteligência artificial e usá-la a seu favor, valorizando sempre o talento, não é isso? Exatamente. A inteligência artificial eu uso muito aqui dentro da Rhino e ela me ajuda em alguns momentos. Então eu acho que a primeira coisa que a gente fala de IA, ela não está pronta, ela tem que ser treinada. Então, vamos dizer, todo cliente que a gente opera, a gente treina a IA para ele. Então, vai explicar o tom de voz, quem é o cliente, os concorrentes, a persona, o arquétipo, tudo que é possível a gente vai usar a IA para isso. E o mais importante é, uma IA só não vai resolver, porque cada uma tem suas características. Então hoje a gente trabalha com pipeline, então eu acabo usando 2, 3 inteligências artificiais, uma que vai me ajudar numa parte mais numérica, outra que vai me ajudar a encontrar caminhos criativos, até mesmo análise. E
o medo que as pessoas têm, isso vai fazer eu perder emprego. Não vai, isso vai potencializar o seu emprego. Então, o que antes eu fazia em 4 horas, hoje eu faço em 2. Me sobra 2 horas para eu encontrar novas soluções, para eu estudar novos caminhos, para encontrar novas plataformas, porque isso é outra coisa muito importante. Quando você tem esse ganho de tempo, você pode trazer novas soluções para a campanha que vai melhorar o resultado do cliente. Então, a IA tem essa função. Ela não faz o trabalho sozinha, ela não se aperta sozinha. E se você não preparar ela vai trazer resultados genéricos. Uma coisa que muita gente vê que fala, eu fiz uma pergunta no ChatGPT e veio um dado falso. Na verdade, a inteligência artificial, muitas vezes, ela trabalha com probabilidade. Então, depende do que foi perguntado, ela vai usar a probabilidade para responder. Então, treinar ela bem e ter sempre o ser humano acompanhando é essencial. E ela sempre vai te responder, né? Essa é uma questão. Ela nunca vai falar, desculpa, essa eu não sei, né? Ela sempre vai responder. Uma coisa que eu acho que é importante, que a gente discute sempre isso, é em relação aos formatos, né? Que a gente estava conversando, né? Até a história do KV e a história da dor, né? Quando você tem o formato ali em cima, que é um formato banner, onde você põe tudo que você pode na comunicação, e às vezes o cliente quer colocar lá naquele formato menor aquele KV, né? Então acho que isso é legal, acho que você também falar um pouco, né? Porque a gente muitas vezes tem a dificuldade de vender para o cliente e dizer, olha, lá embaixo naquele formato você não precisa repetir o que está lá no KV, né? Você já falou ali, então aqui é uma coisa mais direta, vamos na dor do problema aqui, né? Acho isso importante. Exatamente, é um pouco do que tinha falado antes, né? Que o Fernando pode continuar fazendo todas as suas criações, mas quando a gente olha um pouquinho para trás, a gente tinha uma página inteira de revista, você tinha 30 segundos de televisão, que não tinha como pular, você tinha um outdoor muito mais forte do que é hoje, embora o out of home seja muito forte e tenha seu papel muito importante, mas quando a gente vem para o ambiente 100% digital, o espaço é limitado. Então, a gente já tem essa dor. E o que acontece? O KV, ele vai trazer toda a visão da campanha, o conceito, para que ela foi desenhada. Então, uma coisa que eu passo muito para o time de criação é use os formatos grandes para que eles tragam esse conceito da campanha. Use os formatos menores para que eles resolvam o problema do cliente, tragam a dor. Então, se é um cliente que ele vende produtos para crianças, para produtos de beleza, shampoo e tudo mais, no formato, sei lá, do Billboard, 970 por 250, você tem espaço, a criação pode brincar, pode animar, pode brilhar ali dentro. Num 300 por 250, vamos trazer que aquele produto é para aquele tipo de cabelo, que está em promoção, que não está em promoção, senão você vai super poluído. Ninguém gosta de ver um banner poluído ou qualquer coisa que tenha muita informação. E muitas vezes, como o Salvador disse, o cliente às vezes não entende isso. Então, o papel da Rhino aqui que a gente faz muito é também explicar para o cliente, você aprovou o KV, ele vai ser usado aqui, aqui e aqui. Esses formatos estão seguindo a mesma lógica do KV, mas eles estão agora comunicando outras coisas. Ô Brian, deixa eu te interromper, mas em cima desse ponto, né? Uma das coisas que também a gente adota aqui como uma prática na Rhino é essa questão de lembrar que quando a gente fala do digital, graças à tecnologia de taguear esse usuário que foi impactado ou que teve alguma interação e depois a gente poder reimpactá-lo, né? Sabendo que ele já foi impactado anteriormente, permite que a gente tenha uma conversa longa e que não dependa de uma única peça, de um banner ou né, de alguma coisa nesse sentido. Esse é um pensamento que a gente pode ter, acho que essa também é uma defesa para o cliente, porque às vezes ele pode falar, né, puxa, meu discurso vai muito além dessa frase que me explica, eu quero falar 2 ou 3 características. A gente pode pensar que essa sequência de banners pode contemplar um discurso maior? É a quantidade dos formatos, né? Com certeza, eu acho que assim, o E vai pensar que o digital é uma plataforma de mídia e não se conversa com a outra e que a jornada é o acesso e já vai do clique em um único acesso. A gente consegue criar listas de remarketing de acordo ou até por evento. Então, a pessoa que entrou no site e fez uma ação, eu vou mostrar para ela algum tipo de anúncio. A que entrou no site e fez outro, eu mostro o outro. Obviamente que tem que respeitar toda a privacidade de dados, é uma coisa que a gente leva muito a sério, mas a gente pode também cruzar outras plataformas com isso. Então, se a pessoa entrou e fez essa ação,
Então, na programática eu vou apresentar para ela um banner, no YouTube eu vou apresentar um outro vídeo e no Meta eu vou trazer um carrossel, porque ele está no momento de tomar essa decisão. Se ele tomou outra ação, eu posso mudar totalmente essa campanha para outra ação. E isso não é só na mídia, né? Então, o digital ele não acaba no clique, ele começa no clique. É quando a gente direciona o cliente para o site, é a história que a gente vai contar, é pensar no LTV, no lifetime value dele, né? Quanto tempo a gente vai continuar conversando, porque hoje em dia as marcas não são só mais a venda, elas têm relação com seus clientes. Tem que ter uma proximidade, ter uma história, uma produção de conteúdo. E aí o processo de tagueamento bem feito ajuda isso. Porque eu posso estar contando hoje uma história para o Fernando e amanhã eu quero contar outra. Mas eu preciso saber que eu contei essa história, senão eu vou começar a contar história de pé sem cabeça. Precisa ter muito cuidado no tagueamento nessa hora, então é necessário olhar todos os pontos de tag e revisar, mas é o que faz o digital se diferenciar e gerar resultado, é todo esse cuidado com a história, com o tagueamento e com o peso de cada plataforma. Você sempre me chama a atenção para atenção para essas palavras-chave, porque é a maneira de você estar perseguindo o teu público e seguir esse cara. Exato. A gente tem hoje o Google, o principal caminho de fim de funil, né? Já a pessoa vai lá e ela digita o que ela quer dentro do search. E assim, se eu estou buscando um empréstimo para empresas, e aí eu entro lá e o meu anúncio não tem nada a ver com empréstimo para empresa, vamos dizer, eu vou chutar, vai estar o nome do cliente, o nome do conceito da campanha e saiba mais. Eu não respondi. Agora, se eu estou buscando empréstimo para empresas e meu anúncio está lá, empréstimo, aqui você tem as melhores taxas, empréstimo para a sua empresa. Eu aproximei esse caminho. Então, muitas vezes a gente tem que abrir mão um pouco de tirar um slogan de uma peça, de colocar alguma coisa e responder o que aquela pessoa está procurando. Para pensar no target mesmo. Pensar no target. E aí a gente tem um site, a gente tem toda a jornada de comunicação, às vezes para explicar toda a campanha, para apresentar tudo para o usuário. Mas inicialmente, quando ele está no search, ele tem uma dor. É essencial a gente entender a palavra-chave dele, ou as palavras-chave que façam sentido e as dores, e responder elas primeiro. E tem um ponto que a gente não pode esquecer, que é a ampliação do digital, né? A gente fala de Meta, a gente fala de Google, mas o Office se inseriu de vez no digital, né? O Out of Home vem para o Digital Out of Home e essas compras são muito mais qualificadas e de forma programática. A gente tem feito esse trabalho de forma muito eficiente, e mesmo quando a gente pensa em TV, quando a gente vem para o streaming, quando a gente vai para as plataformas de streaming sem ser as de TV, a gente tem como contar a mesma história, como ele estava falando de contar a história para o Fernando de um jeito, de contar para o Savoia em um outro tom a mesma história. Então essa personalização de mensagem é muito importante, é o que a gente busca na estratégia. Muitas vezes a estratégia de mídia, ela vem também dos formatos que a gente tem disponíveis para criá-lo. Né? A gente fala, agora eu vou ter TV, rádio, TV, jornal e internet. Né? Era assim, então cada um deles tinha assim. Não, eu posso ter um filme assim, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, e a gente remonta essa estratégia a partir das informações que a gente tem do digital, toda a expertise que a gente tem da equipe de digital, a gente pode refazer essa estratégia, sem desconsiderar hoje o off como sendo uma das principais mídias digitais. Né? A gente fala muito de Face, de Google ou de LinkedIn, quando a gente fala de B2B, mas a gente tem o off entrando no digital e muito forte, e a gente não tem deixado isso de fora. Ou seja, eu gosto muito quando você fala isso pra gente com uma certa frequência, né, de que quando a gente falava de TV antigamente, ela sempre estaria na coluna ali da mídia de massa, da mídia offline, né? E que hoje você fez essa quebra pra gente, já mostrando aí. Acho que era legal você falar um pouco para quem está assistindo também. O que é assistir TV hoje, né? Aonde eu assisto TV hoje? Eu assisto TV também na minha televisão, mas eu assisto TV no celular, no computador.
a hora que eu quiser e com essa mesma possibilidade. Acho que isso tem bem linha com essa questão que você está falando, né? A gente tem a TV, o aparelho de TV em casa, isso é uma realidade brasileira, tem caído muito, né, a penetração do meio TV, porque tem dividido, né? Então você tem a TV no celular, você assiste, e quem anda de ônibus, metrô, vê as pessoas assistindo as séries, as novelas, não só ao vivo, como conseguem assistir gravado. Então não pensar nessas outras possibilidades de contato. Eu quero o público da Globo. Esse público da Globo, ele é diferente, né? Você tem o da Globo que fica sentado no sofá, você tem o que está no trabalho e está assistindo, o que está no transporte público assistindo, e a gente não pode deixar de falar com essas pessoas. Fazer hoje só a mídia TV, né, TV aberta, o aparelho, não significa que você vai falar com todo mundo. Você tem que expandir isso para o streaming. E são sinais diferentes, são plataformas diferentes. Então, fazer o TV hoje, né, quando a gente fala do offline, o digital vem junto. O offline digital, né, vamos chamar assim, vem junto. E as rádios estão acontecendo a mesma coisa. Então, as plataformas de streaming de áudio hoje, elas não podem ser deixadas à margem, elas entram de vez em quando. Não, elas têm que fazer parte da estratégia. Né? Obviamente que você tem uma questão de volume de investimento, de priorização de resultado, mas o offline migrou para o digital. Né? A gente não pode desconsiderar que as pessoas ouvem rádio no carro, que as pessoas chegam em casa e ligam a TV, que as pessoas leem, algumas pessoas ainda leem o jornal, né? As pessoas são impactadas pelos relógios de rua, mas essas pessoas são impactadas e elas estão consumindo os meios de outra forma. E essa integração com o digital ajuda muito a gente a entender isso e colocar essas coisas juntos no plano. Né? Então, não vamos fazer um plano só de Google e Meta. Vamos colocar Globoplay, agora tem SBT Plus, tem Record. Tem o Out of Home Digital, né? O Out of Home Digital. A mesma plataforma que a gente compra programática. Acho que esse é o desafio maior, né? O desafio maior é montar esse mix todo aí, né? Mas acho que esse é um outro ponto incrível. A primeira vez que eu lembro que o Sérgio comentou disso com uma mudança com o cliente, falou, olha, para esse ano a gente vai deixar de comprar o outdoor, que já era digital, né? Mas a gente vai passar a fazer essa compra do outdoor via programática. O cliente achou que o Sérgio tinha se equivocado. Explica um pouco isso e até explica também, Brian, como é que isso daí se amarra nessa sequência que você estava falando, para a gente pensar que são várias plataformas e que estão sempre integradas. E que te ajuda, sem dúvida, eu acho que, correndo o risco de eu falar bobagem, essa integração desses múltiplos meios vai tudo para você e você transforma isso numa análise integrada, não é isso? Exatamente. Cada peça tem seu tagueamento, a gente sabe de onde veio tudo. E não é o outdoor, são as peças, os mobiliários urbanos. Eu me confundi. E a cliente falou, mas não entendi, não é para ser digital, é para ser offline. Eu falei, mas não deixa de ser offline, a pessoa vai consumir na rua. Vai estar lá no poste, direitinho. Vai estar no relógio, vai estar na academia. Vai do estar... modelo de compra e como entrega, né? Então, só isso. Se a gente for pegar o elevador residencial que tem, quando você está chegando no seu apartamento, você pega e tem aquela telinha, a gente já consegue hoje comprar ele via programática, então aqui sentado na mesma plataforma que eu estou comprando Display Insights, eu também estou comprando o elevador. Mas aí eu tenho um controle maior sobre a campanha. O veículo ele está ali para entregar a melhor experiência para o usuário e a gente para pensar na campanha. Então, se eu estou sentindo que no site do cliente eu tenho performance melhor das 6 às 11 da noite, por que eu vou estar veiculando o relógio 2 da tarde? Se eu posso potencializar, se é às 6, vamos considerar que ele chega em casa umas 5, então eu vou comprar das 5 até as 11, porque ele vai descer para colocar o lixo, e é o horário onde o produto vai ter um consumo maior, a gente ganha essa expertise. Antigamente também tinha, ainda rola, então onde não é 100% digital, mas aí demanda mais trabalho do nosso lado e você acaba perdendo uma questão de tempo. Hoje a gente faz uma análise aqui, você entende, Sérgio, tá isso. Ele fala, vai embora, eu já sento, eu ou alguém do time, a gente já muda a regra de horário e já começa a mudar a entrega em poucos minutos. Eu ia perguntar um pouco isso para você, que eu acho que atende à ansiedade de muitos clientes.
a correção, não diria nem correção, o acerto do rumo, ele é feito em horas, né? O acerto é rápido, mas a mudança demanda tempo. Então, rota, né? Toda vez que eu mudo uma campanha do Meta, troquei criativo, mudei toda a configuração, eu não recomeço do zero, mas eu tenho um período de análise, essa campanha passa por um novo aprendizado. Só que isso vai levar menos tempo do que o anterior, mas demanda um certo tempo. Então, o cliente às vezes tem ansiedade para mudar e tem ansiedade para o resultado rápido, mas o resultado é uma construção. Mas a gente ganha um tempo de ajuste de rota. Então, se a gente subir uma campanha, viu que ela não está legal na primeira semana, a gente não vai deixar passar um mês para corrigir. A gente já vai corrigir ela rapidamente, sei lá, nos 5º dia da campanha a gente já entendeu que ela não encaminhou, já vamos falar com a criação para fazer uma peça nova e já vamos reajustar ela. E esse tempo é muito valioso nas campanhas, né? Porque a gente consegue coletar o dado rápido e corrigir ele rapidamente. A campanha entra no ar rápido no digital. Depende. Né? Depende do que você precisa fazer para essa campanha. E o resultado não é imediato. Então não é, troquei tudo hoje, amanhã você está vendo. Qualquer um faz, é só estar com o celular na mão, você muda o que você quer, a hora que você quer, amanhã já está o resultado. Não é bem assim. Não, né? Não é qualquer um que faz da forma que tem que fazer. E isso é uma coisa mais... Não é porque o sobrinho de não sei quem altera o post do titio da padaria em 1 minuto, que é assim que funciona quando você está tratando tecnicamente o trabalho de um cliente que tem um resultado pelo qual você vai ser cobrado. E outra coisa, assim, a mudança é rápida, mas é muito importante, e a gente faz muito esse trabalho de educar também, que o cliente leva entre a geração do lead, então virou um lead para a venda acontecer, leva 4 dias. Dorme na gaveta, né? Isso no mercado imobiliário acontece muitas vezes. A gente manda o lead para a empresa e aí fala, e aí, você conta, não, a gente está esperando juntar. Aí o cara liga, o cara nem lembra aquele... Nem lembra. Mas eu tenho uma pergunta mais polêmica nisso aí. Porque hoje ficou muito fácil para as marcas enviar e falar assim, olha, eu quero fazer um trabalho. O que você quer? Eu quero comprar o lead. Eu quero comprar a venda. Né? E aí, acha que a gente tem, que a comunicação tem o poder de entregar isso de uma maneira, às vezes, muito barato, né? Então, às vezes, a marca vende um serviço super caro ou vende um produto super caro, e está esperando receber ali, olha, eu quero pagar R$2 por lead e quero receber um lead que vai comprar esse produto que vale uma baita de uma grana, né? O quanto a gente tem hoje nessa técnica de geração de lead, quanto a gente tem de caminho estratégico e correto, e ao mesmo tempo quanto tem um pouco de miopia e até de fantasia, né, das pessoas acharem que, olha, eu vou investir muito pouquinho aqui e vou conseguir ter um resultado gigante lá atrás. Aonde é que está esse gap para as pessoas entenderem que é um trabalho um pouco mais complexo do que isso? Eu acho que aqui a gente tem que dividir etapas e responsabilidades. A primeira coisa é, se você quer um lead barato e com a conversão alta, vai ser muito difícil. Porque vamos pensar como uma plataforma, né? Vamos começar na plataforma. Quantas marcas tem anunciando hoje dentro do Meta? Inúmeros. Isso gera uma certa inflação da mídia. Então, de acordo com quanto mais valioso é a segmentação que você quer, tem mais marcas concorrendo e dispostas a pagar mais por esse lead. Então, o preço do lead já vai começar muito a ter esse controle da própria concorrência. Outra coisa, não adianta nada eu te gerar um monte de lead e você não atende. Ou você leva mais de 24 horas para atender. Tem pesquisas do Meta que diz que, se eu não me engano, entre 24 e 48 horas depois que o usuário entregou os dados para a campanha, ele esqueceu o que ele gerou. Você vai ligar para ele e falar, mas quem é você? Não lembro de ter feito isso, porque é tanta informação que as pessoas têm hoje em dia. Então, e a segunda parte a gente tem um pouco de, não previsibilidade, mas a gente conhece alguns caminhos e as estratégias. Então a gente vai deixar a campanha muito bem segmentada dentro do Google, com as pontuações corretas, o tagueamento correto. Então, no Meta a mesma coisa, fazer toda essa parte, isso vai trazer para a gente uma certa previsão. Eu vou impactar X mil pessoas,
tenho mais ou menos a taxa de clique, a taxa de conversão vai ser X, e aí a gente consegue fazer esse trabalho. Quanto mais tempo a gente está trabalhando na conta, maior é o sucesso dela. O algoritmo vai se aperfeiçoando, a gente na criação vai entendendo as peças que melhor performam e vamos melhorando elas. Nas análises com o time de mídia e de BI, a gente vai entendendo as nuances da campanha. Mas tem um outro lado que é o trabalho do cliente, que é, eu estou te mandando lead. Tá, quanto está performando? Qual a qualificação dele? Dos que eu te mandei, por esses que você considera desqualificado, por quê? Porque às vezes eu posso estar te mandando um lead que é do seu segmento, que ele está interessado no seu produto, ele só não está no momento de compra agora. Ele está fazendo uma pesquisa, ele é um lead qualificado. Eu não posso culpar a mídia por causa desse lead, mas aí eu preciso pensar em como eu vou trabalhar ele daqui para frente. Um lead desqualificado, muitas vezes, é um lead que ele nem sabe o que ele está fazendo ali. A gente está lá para vender carro, o cara chega querendo comprar barco, é um lead desqualificado. Agora, se ele quer comprar carro e ele está pesquisando, agora é a gente fazer a história com ele, o relacionamento, para que a venda aconteça. O que a gente vê muitas vezes é o pessoal não se prepara para receber lead. Então, a gente tem que entender uma coisa. A pessoa que entra dentro de uma loja, entra dentro da indústria para perguntar o preço de alguma coisa, para comprar o serviço, ele é muito diferente que a pessoa que acessa um site. A que acessa um site, ela está fazendo pesquisa ainda. Quando ela entra dentro, ela já está no momento de compra. Então, é muito importante também que as empresas entendam que elas precisam ter uma estrutura do outro lado para receber bem a campanha. Acho que esse é o equilíbrio e é o trabalho de 4 mãos, que a agência e a marca têm que fazer junto e que é um trabalho que nunca acaba. Toda semana a gente tem que estar entendendo a qualidade, mudando um approach, colocando uma tecnologia nova ali no processo, entendendo melhor o CRM. Tendências, né? As tendências, o consumo muda. Tem campanha que há 6 meses atrás era uma performance, agora ela não está mais dando performance porque o mundo vai mudando e a gente tem que estar antenado. Pensando nisso, Brian e Sérgio também, o que a gente, essa verdadeira tsunami tecnológica, né, uma expressão que os Madia usam bastante, um abraço para os Madias que estão aí assistindo, pai e filho, o que a gente pode esperar de futuro? Ainda tem como evoluir tudo isso? Ainda tem, sei lá, a inteligência artificial entrando em outras coisas? O que você pode falar para que ainda está por vir aí, que a gente ainda não possibilidades, né? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em IA, a gente tem visto muito IA para texto e tem visto as IAs de imagens, elas ainda não trazem constância. Então eu faço... Nem precisão, né? Nem precisão. Só um exemplo. Outro dia eu joguei no IA, eu estava fazendo um trabalho para o varejo e pedi lá no IA, eu quero uma gôndola de supermercado. Foi incrível. Apareceu uma gôndola veneziana dentro de Veneza, cheia de lata dentro. Era uma gôndola de supermercado. Aí eu troquei por prateleira de supermercado. Aí apareceu direitinho. Exatamente isso. Então assim, a gente já tem visto evolução, já estamos fazendo alguns estudos aqui dentro da Rhino, com algumas campanhas. Então hoje a gente já consegue fazer o quê? Ainda não é o processo mais simples do mundo, mas já se ganha muito mais tempo fazendo. Vamos pegar um cliente de shampoo. Hoje a gente já consegue. O produto em si, a gente vai precisar fazer foto 360 dele, em todos os ângulos e tudo mais. Eu já consigo jogar isso para dentro de um IA, e aí o produto sempre vai sair com um rótulo perfeito, porque rótulo é uma coisa dificílima de fazer em IA, manter. Mas eu preciso treinar a IA para isso, para falar, você não vai mexer nele, mas você vai colocar luz, você vai colocar filtro, você pode ir de acordo com o que tiver foto. Na parte de pessoas, né? Então, eu quero ter uma modelo na minha foto segurando meu produto, mas ela precisa parecer real. Ela tem que parecer real. Mas eu quero poder usá-la em outras coisas. Então você precisa treinar ela para ela ter consistência para fazer isso, para eu ter aquela modelo nessa campanha e poder ir em várias situações, né? Em várias situações, trocar o fundo, Você faz um banco de imagem daquela pessoa em IA. Isso, inclusive banco de imagem, eu acho essa palavra, porque tem pouca gente falando, mas existe direito de imagem dentro da IA. Isso. Então quando você gera uma imagem para você poder usar ela
até por causa da plataforma. Aquela ferramenta a imagem foi feita dentro de uma ferramenta. Você precisa fazer todo o direito de imagem, primeiro para se proteger a marca e também para que fique tudo correto, para que a plataforma não veja a sua criação e também possa sair usando. Você tem todo esse trabalho, pouca gente fala disso, mas daqui a pouco isso vai acabar dando dor de cabeça para muita marca que está usando IA sem pensar, vai ter todo esse lance de produção de imagem. Outro é isso. Hoje pra gente fazer uma modelo que ela tá na praia de biquíni passando óleo no protetor solar. Depois ela tá em casa antes de ir pro trabalho passando protetor solar também para ir pro trabalho. Ela vai estar com roupas e ambientes diferentes. Se você só jogar na IA quando você quer fazer um estudo, vai trazer uma visão rápida, mas não vai te dar consistência se você quiser fazer um reajuste. Aí você começa a sofrer muito. Então qual que é o caminho? Você gera, passa para outra IA, ela reaprende, ela devolve e vai indo até que fica. A gente já consegue, a gente já tem bons cases de IA consistentes em imagem. Quando a gente traz para o vídeo, já dá para fazer muita coisa. Então, a gente ia aqui, vamos fazer a campanha para um cliente, mas vamos apresentar. Antigamente precisava ir para uma produtora, fazer um modelinho para trazer. Hoje em IA a gente já consegue adiantar esse vídeo. Ele não traz consistência, ele não vai respeitar muitas regras. Ele te dá o clima, ele te dá toda essa... Ele dá tudo. Mas não pode considerar uma produção. Não pode considerar como algo Você já pronto. apresenta para o cliente uma ideia. Mas não pronto. Fazer pronto. Aí você tem caminhos. É um caminho mais longo, mesmo com IA ele fica mais longo, porque você vai ter que ficar reajustando na unha. O outro é você fazer, às vezes, uma gravação não tão avançada quanto seria necessário, gravar no chroma key, com tudo, e aí você joga isso para IA, e aí ela já tem um movimento, você já consegue alterar o cenário. E aí ela veste esse personagem. Veste, ela troca o rosto, ela troca tudo, porque ela já tem uma base. A IA em vídeo ainda precisa de muita base. Mas quando a gente fala de IA, pode ser um negócio que daqui 3 semanas mudou o jogo, né? Mas o que é legal é que você faz um banco de imagens proprietário, né? Aí você pode usar para formatos curtos dentro do dia, né? Não como um filme, com um conceito de uma forma, mas para formatos curtos de vídeo na mídia funciona. Super performa. E outra coisa, se tem novidade, todo dia tem. Né? O tsunami não acabou ainda. Não. Nem vai. Se todo mundo vai se reinventando todo dia, a gente faz isso todo dia. Se a gente pensar, olhando em AI, o Meta vai ter tá lançando um monte de coisas de IA. Daqui a um tempo você vai fazer um jogo super complexo, escrevendo os prompts e a sua ideia. Imagina, antigamente fazer um jogo para uma marca era um custo altíssimo. Hoje produzir um jogo é muito menor. E a gente ainda... O que eu acho que vai mudar, e a gente está vivendo algumas mudanças, né? A gente tem plataformas diminuindo, não querendo mais que você saia dela, que você fique lá dentro. Há tempo, alguns anos atrás, as lives eram só lives de divulgação, de você ter as live e-commerce, onde a pessoa está vendendo durante a live. O consumo vai mudando e as plataformas vão surgindo. Incrivelmente, o que não muda é a publicidade. A gente continua ainda voltando a falar storytelling, LTV, comunicação, lembrança de marca. Se você ir para o Google, você já tem ferramentas, você já tem campanha que fala, o objetivo é reconhecimento de marca. Ele sabe que isso é importante. E a gente vai encaixando essas novidades. Agora, se está acabando? Não está, vai ter muito mais. E eu acho que os próximos 2 anos a gente vai mudar muito a nossa maneira de tanto operar mídia, quanto enxergar mídia, quanto consumir conteúdo. Ainda bem que o nosso contrato vale 10 anos com renovação garantida. E uma coisa importante disso não é mais só a mídia, né? A mídia e a criação e planejamento estratégico, eles têm que trabalhar juntos o tempo inteirinho, né? Todo mundo está no digital. Vamos voltar alguns anos, TV aberta. Casas Bahia tinha que fazer 1 milhão de inserções no dia, naquele dia, para vender oferta e ficava se estapeando com os outros. No digital a gente está fazendo a mesma coisa. A gente tem 10, 12, 15 empresas comunicando a mesma coisa. No caso das bets, né, a gente tem
a quantidade que a gente tem, disputando o mesmo espaço em todos os meios. Se a parte criativa, a estratégia de utilização e a mídia não trabalharem juntas, a gente vai ser mais do mesmo. Então, quando você fala de evolução, a evolução ela é no sistema de trabalho da agência. Ele tem que ser integrado o tempo inteiro, não tem uma separação. Como não existe mais separação de mídia? Eu vou fazer mídia on, mídia off. Não, é mídia. Como você vai fazer Sérgio, se o tal tsunami tecnológico não vai terminar, infelizmente o nosso papo aqui tem que chegar ao fim. E aí queria aproveitar, né? Óbvio que fica um convite para quem está assistindo a gente aí, quiser conhecer um pouco, porque eu acho que qualquer problema hoje de comunicação vai passar por esse caminho que a gente está traçando, né? A comunicação, ela ainda que dependente de uma grande ideia, como a gente acredita que ela deva ser, ela se transformou numa coisa muito mais comum, né? Tanto que as grandes plataformas estão dando liberdade, inclusive, para que pequenos anunciantes também façam parte desse jogo. Então acho que da minha parte aqui fica o convite para quem quiser bater um papo aqui direto com os meninos, conosco aqui, venha conversar com a gente. E queria que vocês dois deixassem uma mensagem de o que é esse futuro, o que as marcas podem se preparar mesmo então aí, e como elas podem fazer isso para continuar efetivas numa realidade que vai, até de negócios, né, como a gente também tem ouvido falar, também vai mudar muito, né? A venda física, será que vai perder ainda mais espaço, né? Tem todas essas mudanças. O que vocês deixam aí de mensagem final para quem está assistindo, entre esperança e necessidade de mudança, né? Eu acho que principalmente escolher bem o parceiro com quem você quer trabalhar. Alguém que efetivamente esteja comprometido com o resultado do seu negócio. Né? Não importa o seu tamanho, não importa em qual cidade ou qual mercado você está. Procure um parceiro que efetivamente se comprometa com você. Eu acho que isso é o mais importante e que esteja aberto a novas oportunidades, atento ao mercado, às plataformas. Isso é o que a gente tem feito hoje aqui na RINO. No dia a dia. E aí, Brian? Eu acho que assim, a primeira coisa que eu falaria é para as marcas correrem de quem acha que é simples fazer. Embora as plataformas tornem a nossa vida muito mais simples, hoje operar mídia, quando eu comecei a operar, era mais braçal do que hoje, mas a complexidade é outra. Hoje a complexidade é na leitura de dados, é em fazer uma boa configuração de campanha, não só de público, mas configurar a plataforma, taguear os locais certos, construir a jornada. Então assim, esse pessoal que fala que o digital é simples e gera resultado, não é simples, mas não é um bicho de sete cabeças. É um caminho e tem muita mudança para os próximos anos. A IA vai mudar muito o jogo, e uma coisa que acho que as marcas têm sempre que olhar a gente brincava muito alguns anos atrás, quando ia fazer um site, falava mobile first, pensa primeiro no mobile. Agora já não tem mais isso, pensa primeiro no usuário, onde ele vai estar acessando, como ele vai acessar. E acho que as marcas estão no momento de market first, pensa primeiro no marketing, quando eu falo marketing não é só para venda, pensa o que você quer comunicar, seu propósito, por que você está ali, como essas mídias vão te ajudar. E depois vem vindo todas as outras estruturas, porque hoje está surgindo startup, surge e acaba, mas elas estão sempre olhando muito mais para o usuário, para a pessoa, do que às vezes tanto para a plataforma. E só para encerrar, a gente falou muito de mídia, mas a mídia ela precisa sempre de um suporte muito grande das mídias orgânicas. Então, ter o SEO muito bem feito potencializa minha campanha de Google Ads, porque tem uma pontuação melhor no Google e é uma experiência melhor, e eu mesmo pro Meta. Eu tenho um perfil bem feito, os destaques organizados, tudo melhora muito as campanhas de Meta, porque se a pessoa entrar, você tem mais engajamento, você já responde um monte de dúvida lá dentro sem tirar ele da plataforma. A mídia paga faz muito resultado, mas o conjunto entre o pago e o orgânico é o segredo de uma estratégia vencedora. Eu acho que as marcas às vezes se perdem muito em olhar só um lado, e o futuro vai cobrar isso delas cada vez mais com a mídia inflacionada. Tem que pensar o site para que ele seja intuitivo, simples, e você não pode dificultar a chegada ao final.
Só uma coisa que eu queria falar. Digital não é redes sociais só. Obrigado, gente. Obrigado, Brian. Obrigado, Sérgio. Obrigado a você. Feliz da gente que tem vocês, viu? Muito obrigado. Sigamos. Boa tarde, Valeu, bom pessoal. dia, boa noite, onde você estiver. Obrigado, pessoal.